Evangelho de João, capítulo 19. Quero ler com você a partir do versículo 25. Quem já achou, diga amém. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Só até aí você pode se assentar. Nós estamos aqui diante da cena da crucificação de Jesus. E nesse texto em especial existem algumas revelações que podem gerar para nós aplicações práticas. Para algumas pessoas, esse texto aqui dá a base para a adoração, para a idolatria a Maria. Para algumas pessoas, o fato de Jesus, no momento da crucificação, ter dito para o discípulo a quem ele amava: eis aí a sua mãe, dá então autoridade para que Maria seja vista por todos os discípulos de Cristo como uma mãe. Bem, a gente nem vai perder tempo, a gente não vai investir tempo nessa questão, porque de fato não tem nada a ver com o contexto bíblico, não tem nada a ver com o que a Bíblia nos apresenta de ponta a ponta, de capa a capa. Primeiro, é uma questão de fé, né? Nós sabemos em que acreditamos. E segundo, que quando você analisa de fato a Bíblia, você vê, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, né, nos 10 mandamentos, os primeiros mandamentos são: não adorarás a nenhum outro Deus. E o segundo é: e não prestarás adoração a imagens e a deuses, né, como a Bíblia mesmo fala, que tem boca mas não fala, que tem ouvido mas não ouve, que tem olho mas não vê. Então você já desconstrói qualquer tipo de ideia de idolatria e de adoração paralela. Quando você analisa esse texto, então isso fica mais claro ainda, porque o mesmo Jesus que fala para João, porque quando a gente diz, né, o discípulo a quem ele amava, nós estamos falando, né, do discípulo João. O próprio Senhor Jesus se refere assim, e eu já preguei sobre isso. João tinha esse entendimento de quanto ele era amado pelo Senhor, porque quem escreveu isso foi ele mesmo. Então ele escreveu o discípulo a quem Jesus amava, seja, falando dele mesmo, né? A mesma palavra que Jesus dá para Maria, Jesus dá para João. Ele diz para Maria: ó, eis aí o teu filho, e diz para João: eis aí a sua mãe. Então, se você tivesse que partir desse princípio para poder estabelecer a autoridade liberada por Cristo na cruz do Calvário sobre alguém, você teria que ter o entendimento dos dois, porque Deus mandou um cuidar do outro. Só que quando você vai até o final do texto, essa balança, ela cai ainda para o lado de João, porque diz o texto: daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Ou seja, quem levou quem para casa foi João a Maria. João é que passou a cuidar de Maria. Então, se você fosse entender que ali na cruz Deus deu autoridade para alguém assumir uma posição de cuidado sobre outras pessoas, né, a autoridade foi dada para João, porque foi João que levou Maria. Mas como a gente já disse, né, um dos mandamentos de Deus para o homem é não adorar outros deuses, e não tem essa, nem de João e nem de Maria sendo santificados ali naquele momento. Pastor, então, do que se trata, né? Quando a gente lê esse texto, a gente está falando de quê? A gente está falando de uma série de coisas.
A primeira das coisas que eu percebo aqui é como Deus nos trata como um indivíduo. Como na relação entre Deus e o ser humano, as estatísticas não contam muito. Como na relação entre Deus e o ser humano, números, né, não interessam. Enquanto todo mundo vê o exterior, Deus conhece o seu coração. Existem pessoas que acham que não estão sendo notadas pelo Senhor. Existem pessoas que confundem o olhar do pastor com o olhar de Deus. O olhar de um líder com o olhar de Deus. O olhar de um amigo, de um homem, como o olhar de Deus. E quando o pastor, o líder ou esse amigo não olha para ele, ele acha que Deus não está olhando. Mas eu quero que você saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E quando parece que está tudo meio travado na sua vida, quando parece que Deus não está te olhando, porque afinal de contas as pessoas não estão te olhando, na verdade, Deus está contemplando o teu interior e Ele ainda não fez, e só não fez ainda, porque ainda não chegou a hora, porque talvez você não esteja preparado ainda para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar um renovo dessa certeza no teu coração, de que Deus conhece a palavra antes dela chegar na sua boca. Ele conhece o teu íntimo e Ele te trata de maneira particular. Porque Jesus está pregado na cruz do Calvário e é claro para mim a sua preocupação com cada um individualmente. Quantos aqui são salvos em Cristo Jesus? Digam amém. Pergunta que eu fiz agora na profissão de fé ali para os irmãos no gabinete, né? Eu já dei a resposta, né? A segunda resposta. Normalmente a pergunta é assim, aí você me responde: quantos aqui são salvos? Quem te salvou? Né? É assim, a gente sobe os degraus dessa maneira na profissão de fé. O que Ele fez para te salvar? Morreu na cruz. Se você não acertar essas 3 perguntas, eu já digo para você: olha, vamos esperar mais um pouquinho, que ainda não chegou a hora do batismo. Mas para aqueles que são batizados, membros da igreja, né, isso é muito claro: somos salvos em Cristo Jesus, e Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ou seja, quando Ele morre na cruz do Calvário, Ele já estava pensando em mim, que não estava ali ao pé da cruz. Ele já estava pensando em você, que nem hebreu que nem judeu Então é óbvio que o sacrifício da cruz tem uma perspectiva macro. É óbvio que o sacrifício da cruz é para atingir a humanidade como um todo, mas isso não tira esse cuidado extraordinário de Cristo por cada um de nós, esse tratamento individual dispensado a mim e a você. Porque quando você vê, Jesus está pregado na cruz do Calvário, é lógico que, e eu falo isso aqui sempre, quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele sabia meu nome, Ele sabia o teu sobrenome, sabia dos nossos sonhos. Ele estava morrendo ali na cruz do Calvário por amor a você, isso é óbvio. Mas é tão lindo ver que o mesmo Deus que trabalha no macro consegue trabalhar também no íntimo, porque Ele trata de um ladrão que estava ali do lado da cruz e que pede a Ele a salvação, e Ele libera uma palavra de salvação para aquele homem, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele intercede a Deus pelos soldados, porque a Bíblia diz que os soldados começam a zombar do Senhor e a escarnecer dele, e Ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor. Isso é amor. Sabe, queridos, às vezes a gente fica muito focado no macro e não há um erro nisso. O erro está focado nisso e não contemplar as coisas que acontecem à sua volta. Também já ministrei aqui, não só eu, mas os pastores, os líderes da igreja falam aqui: tem muita gente querendo ganhar o mundo, mas está perdendo sua casa. Porque tem uma visão ampla, uma visão macro, mas não está cuidando do seu casamento, dos seus filhos. No meio da música, então, eu conheço muitos cantores que são famosérrimos, todo mundo louva as canções que Deus deu a eles, mas quando você vai conhecer a história dos seus filhos, do seu casamento, está tudo destruído, está tudo bagunçado. Jesus aqui me dá uma lição de que eu posso cumprir meu ministério para alcançar multidões, mas eu não posso jamais me esquecer de quem está perto de mim. Eu posso ser um grande influenciador através das redes sociais, através, né, de plataformas que Deus coloca nas nossas mãos, mas eu não posso me esquecer de quem senta do meu lado dentro da igreja. Quantos estão entendendo essa palavra? Digam amém.
Esses dias, né, eu e Denise, nós fomos à MK, fomos à gravadora, e em 2018 nós gravamos 12 canções. Só que a gente só lançou 6, né? A gente lançou a canção Já Ouço o Rugido, a gente lançou Abba Pai, a gente lançou Shekinah, Tua Unção, a gente lançou Rocha Fiel e Majestoso Deus. Foram 6 canções que a gente lançou de 2018 para cá. Mas outras 6 foram gravadas e estavam guardadas. E dentre essas tem uma canção chamada Saudades do Jardim. Nós gravamos ao vivo aqui com a igreja e tal, um culto de quarta-feira, em 2018, mas que a gente foi mexer agora, né, Eliezer? Para mixar, para organizar ela. E aí, eu até me reencontrei virtualmente com o Fernandinho, que é um grande amigo, uma pessoa que a gente tem carinho muito grande. Eu falei com ele, ele acabou até participando com a gente dessa canção. E aí, essa semana nós estivemos lá na MK, para a gente poder, né, definir lançamento, se vamos lançar mesmo pela gravadora, se não vamos lançar pela gravadora, e lançando por lá, como é que a gente faz e tal. Tem todo um trâmite natural. E desde antes da pandemia que nós não íamos na gravadora, a gente tinha ido lá numa reunião, tinha ido num dia, numa programação da rádio, mas no horário mesmo, junto com o pessoal da gravadora, a gente não tinha ainda se encontrado. E aí, é natural, sabe, irmãos? Vir né, aquelas ideias e tal, para a gente atingir o macro. Mas ao mesmo tempo, naturalmente, a gente falando de música, a gente falando de alcance de multidões, a gente falando do uso da rádio, do uso da internet, né? A gente falando de projetos de divulgação, né? Ao mesmo tempo, naturalmente, a gente falando da igreja, naturalmente a gente falando de ovelhas, naturalmente a gente falando de apacentamento. E teve uma hora que inclusive eu comecei a dizer assim: olha, me perdoe, porque talvez o momento não seja o mesmo. Porque há um tempo atrás, enquanto pastor auxiliar, não que eu não tivesse uma responsabilidade com ovelhas, eu tinha, mas o chamado ministerial para a nossa vida era missionário. A gente tinha essa disponibilidade. Agora não, agora tudo passa pela igreja. Ontem eu estava pedindo perdão para a pastora Ana, minha irmã, porque eu marquei 2 vezes para ministrar na igreja dela, e as 2 vezes eu tive que desmarcar. Eu falei assim: Ana, por incrível que pareça, está mais difícil eu administrar agora do que quando a gente tinha uma agenda cheia e viajando e cantando fora. Porque por 2 vezes eu marquei, e aí eu falei: Ana, não vai dar, eu tenho que estar na igreja, né? Eu iria domingo que vem, eu falei: Ana, é batismo, sabe? São momentos que você vai vivendo. E aí eu entendo, sabe, queridos, que se eu puder equilibrar isso e atingir pessoas lá no Japão através de uma canção, através da internet, através de uma pregação, amém, né? Nós também não somos contra a uma palavra que é liberada e que pode atingir multidões, mas ao mesmo tempo eu preciso entender que o meu chamado hoje não é para isso. O meu chamado é para cuidar de alguém que está sentado aqui do meu lado. O nosso ministério começa dentro da nossa casa, e a gente está falando de casa, marido, esposa, filhos, mas está falando também de casa, igreja. Você pode ter um ministério da porta para fora, né? Mesmo, sabe, conectado ao pastor, debaixo de uma palavra de direção, né? Seguindo uma cobertura espiritual. Você pode ter um ministério da porta para fora, mas você não pode se esquecer daquilo que Deus quer e pode promover aqui no teu contato com pessoas que foram trazidas pelo Senhor para estar perto de você. Quem está entendendo aí, diga amém. E a cruz vem me mostrar isso com muita clareza. Um advento que simplesmente mudou a história. Um advento que impacta o mundo até os dias atuais. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Jesus olha para sua mãe, olha para o discípulo que ele amava. Nós estamos falando de alguém da sua confiança, e ele diz assim: cuida dela para mim. Ele diz para ela: cuida dele para mim. Escute, irmãos, a Bíblia nos mostra que Maria teve outros filhos. Jesus não foi o único filho. E Jesus podia muito bem não se preocupar com Maria, porque afinal de contas, né, outros filhos viriam e cuidariam dela. Outros irmãos viriam e cuidariam dela.
Só que ele, como um bom filho, ele entende assim: o que eu puder fazer, eu vou fazer. Mesmo que os meus irmãos apoiem, eles devem fazer isso. Mesmo que os meus irmãos se posicionem, e eles devem fazer isso, porque eles são filhos e são filhos biológicos de Maria. Mesmo que eles façam isso, eu, Jesus, não vou abrir mão do meu compromisso. É uma outra revelação clara para mim aqui. Não é porque você tem a ajuda de outras pessoas que você vai abrir mão daquilo que você pode fazer. Não é porque outras pessoas também têm essa responsabilidade que você vai descansar. Até porque, irmãos, eu entendo e aprendo com Jesus que quando eu posso cumprir, eu devo cumprir para alcançar o meu galardão. Às vezes, sabe, queridos, as pessoas pensam assim: não tem outro para fazer. Tudo bem, passa para outro. Você está perdendo a bênção, você está perdendo o galardão. E Jesus tinha todas as desculpas. Calma aí, eu estou crucificado, gente. Não tem um irmão meu aqui. Olha que coisa. Presta atenção, a Bíblia fala, né, sobre os irmãos de Jesus, e mais à frente nós vamos ver em Atos capítulo 1, Coríntios capítulo 9, sabe, os irmãos de Jesus sendo citados como discípulos, como participantes. Antes disso, né, os evangelhos mostram Jesus como alguém, os irmãos de Jesus como pessoas que não acreditavam. Mostram os irmãos de Jesus como pessoas que não criam em Cristo, que não criam na mensagem da cruz. Mas depois da morte de Jesus, como eu disse, Atos, Coríntios, nos mostra Jesus, os irmãos de Jesus como discípulos. Aí você vai calculando. Primeiro você tem essa referência: irmãos que não acreditam muito na obra de Jesus. Aí você está na cruz. Aí você tem João, mas você não tem seus irmãos. Você tem sua mãe, mas a sua mãe está sozinha, os filhos não estão ali. E aí presta atenção, eu fico imaginando, sabe, Jesus pensando: eu poderia jogar isso sobre os meus irmãos, mas será que eles vão abraçar essa ideia? É uma responsabilidade. O filho mais velho morreu, e de fato Jesus era o filho mais velho, porque Maria concebe antes mesmo de conhecer varão, antes mesmo de ter um relacionamento com o homem. Então Jesus era o mais velho. Ele podia dizer assim: tudo bem, a responsabilidade é do mais velho, mas o mais velho morrendo, os outros vão assumir. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo assim: não, calma aí, não tem nenhum deles aqui, então quem tem que fazer sou eu. A palavra de Deus para nós nessa manhã é uma palavra de confronto. Quem temos sido? Que igreja temos apresentado? Que papel temos cumprido? Será que a gente está se escondendo debaixo de desobrigações? Eita! Porque de fato existem coisas que nós não somos obrigados a fazer. Assim como Jesus não era obrigado a fazer. Jesus podia simplesmente morrer e ponto. Ele não era obrigado a cuidar da mãe ali naquele momento. E não é só da mãe. Eu tenho para mim que ele cuida da mãe e cuida do discípulo. Ele não tinha essa obrigação. Mas é hora da igreja parar de fazer aquilo que ela é obrigada a fazer. É hora da igreja começar a fazer aquilo que ela quer fazer por prazer. É hora da igreja fazer por amor ao Senhor. Tem que ser espontâneo. Me ajude a ministrar. Olha para o teu irmão e diga assim: que o Senhor libere sobre a tua vida uma unção de espontaneidade. Sabe, uma adoração espontânea que não depende do ministro pedir para levantar as mãos. Sabe, a frequência no culto, a assiduidade, a disponibilidade de tempo que não depende da cobrança da liderança. Algo que você faz porque faz parte de um chamado, de um relacionamento. Há uma passagem que eu amo, em que Davi, ele está meio que suspenso do seu ofício militar. Ele está sendo perseguido por Saul, ele está fugindo da morte. E chega até os seus ouvidos que a cidade de Keila estava sendo sitiada. E ele consulta os seus valentes, e ele diz assim: vocês acham que a gente deve ir lá? E a resposta dos seus valentes é: não, aqui já está ruim, se a gente for para lá a gente morre. Aqui a gente já está correndo perigo, o que dirá lá?
Mas Davi, ele não se deixa levar pela palavra dos homens, mesmo que elas fossem palavras razoáveis. Ele ora e ele diz: Senhor, a cidade de Keila está sendo sitiada, eu estou sendo perseguido por Saul, eu estou afastado do meu ofício enquanto líder do exército, mas será que eu posso ir, Senhor? Porque a chama do serviço queima dentro de nós, porque a chama do cuidado com o próximo queima dentro de nós, e diz a Bíblia que Deus fala para ele: pode ir, vai lá, Davi. E aí Davi, com intimidade com Deus, pergunta: mas em relação a essa história de Saul estar me perseguindo, se eu for lá, o pessoal da cidade vai me proteger ou eles vão me entregar para Saul? Sabe qual foi a resposta de Deus? Eles vão te entregar. Aí Davi podia dizer: então não vou, né, Senhor? Porque presta atenção, eu não sou obrigado a ir. Não é uma obrigação, eu não estou na escala hoje. Não sou obrigado a ir. Aí agora o Senhor está dizendo que eu vou e eles ainda não vão reconhecer, e eu vou e eles ainda não vão agradecer, eu vou e ainda eles vão me trair. Então não vou, Senhor. Mas eu pergunto a você: Davi foi ou não foi? Foi. Porque quando a gente tem essa chama queimando dentro de nós, essa chama do serviço, o que a gente faz sem esperar reconhecimento das pessoas. Olha para o teu irmão e diga: a tua herança é o Senhor. Escute bem, não é que a herança vem do Senhor, a herança é o Senhor. Aqueles que fazem para o Senhor, recebem o Senhor. Eu não canto simplesmente porque você vai achar bonito ou não, simplesmente porque você vai reconhecer ou não, simplesmente porque você vai agradecer ou não. O que eu faço para agradar ao meu Senhor. Eu faço para você porque Ele me ensinou a te amar como a mim mesmo. Eu faço porque eu sei que Ele vai liberar sobre a minha vida aquilo que nem mesmo eu sei que preciso. Oh, meu Deus! Irmãos, essa relação de Cristo e Maria ali ao pé da cruz, ela traz muitas revelações. Jesus, ele foi morto basicamente por quê? A base para a crucificação de Jesus qual foi? Foi a afirmação dele de que era o Filho de Deus. Era a blasfêmia. Essa foi a base. Imagine você sendo mãe, vendo o seu filho sendo crucificado. Mesmo entendendo todo o plano de Deus, será que você não ficaria ali por um fio para tentar fazer alguma coisa e mudar aquela situação? Eu te digo algo que ela poderia fazer e que iria dar uma confusão terrível, talvez ia paralisar aquela crucificação. O que, pastor? Imagine se Maria dissesse assim: ele é meu filho mesmo, meu filho de José. Isso que ele está falando é uma mentira. Ele não é nada filho de Deus. Se tinha alguém que podia falar alguma coisa que no mínimo ia mexer com aquela base, era Maria. Pastor, se ela ia convencer ou não, são outros 500. Concordo. Mas que pelo menos ela podia fazer alguma coisa. Ela podia dizer assim: ele está mentindo, ele não é filho de Deus não, ele é meu filho. Por amor a ele, para tentar poupar a vida dele, ela podia ir por esse caminho. Eu pergunto a você: ela foi? Porque tem hora, irmão, que você precisa entender que está tudo no plano de Deus. Sabe, você não está entendendo, você não está conseguindo ver encaixe, você não está vendo a conta fechando, mas você sabe que Deus está no controle. Fico imaginando ela ouvindo isso: a partir de agora, eis aí o teu filho. Ela querendo, na verdade, dizer assim: não, mas o meu filho é você. Eu fico imaginando ela ouvindo ele dizendo para João: eis aí a tua mãe. E ela querendo: não, sou eu e você. Mas ela não podia fazer. Por que ela não podia fazer? Porque ela sabia que tinha alguém acima dela que estava no controle. E quando eu e você sabemos que tem alguém acima de nós no controle, a gente para de buscar respostas humanas. Meu pai. Ministra para o teu irmão, diga assim: a resposta que você precisa é divina.
Pastor, eu ainda não alcancei a resposta. Talvez porque você esteja buscando entre os homens, quando na verdade a resposta vem do céu. Nós vemos um Cristo que está sendo pregado na cruz, mas preocupado com a sua família, que entendeu ali que talvez os irmãos não fossem assumir, e aí então ele vem e encaixa as coisas, e ele diz para João: João, você é quem eu amo, cuida dela, assume ela. Ao mesmo tempo, eu vejo um Cristo preocupado com relações espirituais. Eu vejo um Cristo entendendo assim, até mesmo porque se eu gritasse aqui, chamasse pelos meus irmãos, e se eles viessem, talvez ela não fosse receber um tratamento com tanta excelência como eu sei que você vai dar para ela. E aí, se você parar para pensar comigo, você vai começar a entender uma aplicação prática de que às vezes eu não estou falando para você rejeitar a sua família, pelo contrário, mas em muitas situações você vai provar que a tua família mesmo não é a biológica. Você vai começar a perceber que por conta de um chamado, por conta de um entendimento espiritual, porque o véu se rasgou, a tua família hoje passou a ser a espiritual. É com essa família que você vai contar, é para essa família que você vai dividir teus sonhos. Mais uma vez eu quero dizer, eu não estou dizendo para você abandonar a tua família, porque Jesus não abandonou, porque a primeira relação estabelecida ali da cruz para o pé da cruz foi uma relação familiar, um filho preocupado com uma mãe. Mas quando ele não grita pelo socorro dos irmãos biológicos e grita pelo socorro de um discípulo, ele deixa claro que em muitos momentos a gente vai contar com irmãos da igreja e não com os irmãos que temos fora. E existem pessoas que não conseguem dar o primeiro passo na sua vida ministerial, ou não conseguem se firmar na caminhada ministerial por conta da opressão familiar. Meu Deus, eu preciso ser rápido, mas eu estou ministrando aqui, eu sinto um rio de revelação alcançando algumas pessoas aqui. Isso não vem não, sabe, não é a arrogância do pastor Samuel, não. Eu creio na palavra. João escreve dizendo: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Eu sinto isso aqui. Eu vou falar um negócio para você. Um pastor pode ter o seu ministério todo abalado por conta de uma influência familiar. E tem hora que a gente precisa voltar um pouquinho no passado dessa história aqui e lembrar que Jesus estava ministrando e alguém chega e diz assim: sua mãe e seus irmãos estão aí. E ele diz assim: minha mãe e os meus irmãos são os que fazem a obra do meu Pai que está nos céus. Vou pedir ao Senhor para te dar discernimento e sabedoria para administrar essa situação. E o que eu estou pregando, irmão, é como uma espada afiada entrando no coração, é certeiro. Existem pessoas aqui que estão vendo sua vida ministerial abalada por conta de laços familiares. É o pai que não flui porque o filho manda mais do que ele. E tem uma hora que você precisa crer que o Senhor está pelejando pelas tuas causas, e você tem que entregar nas mãos do Senhor. O senhor não vai para a igreja hoje? Não, vou para a igreja. Ontem eu e a Denise, a gente estava participando daquele programa lá da rádio, dos Arrebatados, e aí o tema era sobre adolescentes que não querem... que querem amadurecer antes do tempo, ou então adultos que não amadureceram, que se comportam como adolescentes e tal, e a gente falou muito sobre criação, e aí eu estava falando, compartilhando, irmãos, presta atenção, eu não tinha querer não, quando eu era garoto, sabe, não tinha essa não, vamos todo mundo para a igreja, e nós somos de uma época que não tinha departamento infantil não, era como se fosse pandemia eterna, né?
Não tinha departamento infantil, ficava todo mundo dentro da igreja. E como se não bastasse, meu pai e minha mãe eram obreiros da igreja. E aí acabava o culto e eles ficavam até tarde orando com o pastor Barbosa. Hoje, né, olhando de fora, eu fico pensando até que poderia ser meio que desumano, porque afinal de contas, o pastor Barbosa e a pastora Lilian, eles não tinham filhos, eles, né, e não entendiam muito bem, mas não, se eles ficavam até 3 horas da manhã na igreja orando, meu pai e minha mãe ficavam também. E se meu pai e minha mãe ficava eu, Ana e Raquel também. Então a gente ficava numa escadinha, um dormindo no ombro do outro, esperando a oração acabar, na porta da igreja, ia todo mundo embora, irmãos, e ficava nós 3 lá. Aí alguém podia falar, o senhor não se revoltou? Não, me revoltei tanto que sou pastor. Porque tem gente que diz isso, não, porque isso aí vai rebelar meu filho não vai querer saber de igreja. Vou pedir ao Senhor para te dar autoridade, para dizer assim, eu tenho um chamado ministerial e eu não vou descer de uma grande obra que Deus colocou na minha vida. Vocês vão querendo ou não, e eu quero profetizar, o teu filho entra no fogo, ou o fogo entra no teu filho, mas se ele não é convertido, ele vai se converter na autoridade que há no nome de Jesus, porque há uma unção de liderança sendo liberada sobre a tua vida nessa manhã. O negócio traumatizou tanto a nossa casa, né? O que meu pai e minha mãe fez traumatizou tanto eu, Ana e Raquel, que todo mundo é pastor. Eu sou pastor, casei com uma pastora, a Raquel é pastora, casou com um pastor, a Ana é pastora, casou com um pastor, e todo mundo é pastor. De tão revoltado que a gente ficou. Aí é aquela pessoa que diz assim, pastor, o senhor me perdoa, não vou poder ir no culto da ceia, não. O que houve, irmão? Não, é porque eu vou estar recebendo minha família na minha casa. Traz todo mundo para a ceia, irmão. Estava falando agora isso na profissão de fé. Mas eles não querem vir, então não convida eles para almoçar na sua casa. Manda um recado para o mundo inteiro ouvir, domingo eu estou na igreja. Domingo eu tenho um compromisso com o meu Deus. Ali Jesus na cruz, ele deixou bem claro, olha só, cuida dela, os outros não vão cuidar, cuida dela. Um filho morrendo, dizendo assim, o que a minha mãe precisa é de igreja. Minha mãe não precisa de oprimido querendo disputar a herança dela, minha mãe precisa de igreja. Minha mãe precisa estar na obra do Senhor, minha mãe precisa estar envolvida. João, eu te amo, cuida dela, João. E a Bíblia diz, irmão, que João entende isso de imediato. A Bíblia fala, daquele dia em diante, ele recebeu ela na sua casa. E aí tem até um fato curioso, eu não posso, né, afirmar, decretar, mas pode reparar, João só fala da crucificação até aí. Os outros fatos importantes só são ditos por Mateus, Marcos e Lucas. O que nos faz ter um entendimento raso de que talvez João tenha obedecido de imediato. Existem teólogos que bancam essa ideia, de que João ouviu isso de Jesus e disse assim, então tá bom, vamos embora Maria, vamos embora. E levou ela embora para casa naquele momento. Porque se é para cuidar das coisas de Deus, nós vamos cuidar. E nós vamos cuidar com o nosso melhor. Agora eu preciso terminar essa mensagem, eu até escrevi isso ontem na internet. Eu profetizei sobre a minha vida, eu disse que o meu futuro nasce da minha raiz. Queridos, a Maria, ela era a representação da conclusão da lei. Nós vemos o tempo da lei sendo desenvolvido, nós temos o período interbíblico, aqueles anos onde a voz profética cessa, e a gente tem a resposta de todo o Antigo Testamento com o nascimento de Jesus Cristo. E a Maria, ela é a tampa dessa panela. Porque com o nascimento de Jesus Cristo, vêm os discípulos e o ensinamento da graça. E logo depois da ascensão de Cristo, vem a igreja primitiva. O estabelecimento, de fato, de um novo tempo. E aí alguém vai dizer assim, pastor, o senhor está forçando a barra. Irmãos, eu leio a Bíblia e eu busco em Deus revelações.
Eu leio a Bíblia e eu digo: Senhor, me mostra alguma coisa além da letra. E ontem eu estava lendo, e eu consegui visualizar exatamente o momento em que João abraçou Maria. Sabe, Jesus preso na cruz disse assim: cuida dela. E ele veio e falou assim: fica aqui, fica comigo. E aí, trazendo para o que eu acabei de falar, é como se um novo período estivesse abraçando um antigo período. É como se o futuro estivesse respeitando uma raiz. É como se a graça estivesse considerando a lei. Porque o grande perigo é da gente sonhar e projetar como se nunca tivesse tido um ontem. O grande perigo é a gente começar a fazer totalmente despreocupado em relação a um fundamento, em relação a um alicerce. Irmãos, nós estamos vivendo dias onde cada vez mais nos tornamos independentes. Cada vez mais. As ferramentas são entregues nas nossas mãos para que a gente realmente tenha voz. A modernidade vem atropelando todo mundo. Sabe, quando meus filhos tinham de repente 10, 11 anos, eles ainda me pediam ajuda. Esse negócio de ser youtuber, né? Eles queriam ter um canal na internet, e eles queriam gravar vídeos, e aí eles ainda me pediam ajuda. Eles diziam assim: pai, empresta uma câmera, pai, instala um Photoshop aqui para mim, um Adobe Premiere, pai, o senhor me ensina a editar, e que não sei o quê, papapá. Eles me ensinavam, eu ensinava eles. Estamos falando aí de, sei lá, uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, não, no máximo. De repente parece que a chave vira, sabe? Puf. E aí, para imprimir uma folha para a aula de escola bíblica dominical da Denise, às vezes, se eles não estiverem em casa, é um Deus nos acuda. Porque antigamente era um cabo que saía do computador, que entrava na impressora, você apertava o P e ela, pum, imprimia. Agora não, você tem que estar conectado a uma rede de Wi-Fi, que a impressora, na mesma que a impressora, e abrir um aplicativo, que não sei o que, jogar pelo celular, que não sei o que, não imprime. E o que parece para a gente algo super difícil, para eles é um negócio que eles fazem, pim. Pastor, o senhor tem alguma coisa contra isso? Não, não tenho nada contra. Mas ao mesmo tempo eu preciso alertá-los. Não só os adolescentes, não só os jovens, mas todos nós. Que o nosso futuro só vai ser bem sucedido se ele estiver baseado numa raiz. Se ele estiver bem fundamentado. Se a gente não for aventureiro. Sabe, Jesus ali dividindo, porque é antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus dividindo as eras, dividindo as estações, virando a página do tempo, ele olha para o novo tempo e diz assim: abraça o antigo. E o novo tempo entende isso com tanta clareza que a Bíblia diz que daquele dia em diante, o novo tempo pegou o antigo e levou para casa. Quais são as histórias? Quais são os conselhos? Quais são as palavras que deixaram de ser referência para a sua vida? Que foram esquecidas? Porque quando você senta à mesa com o pai, você não senta à mesa com o pai para falar, você senta para ouvir. Escreve isso na tábua do teu coração. Você pode até falar alguma coisa, mas a premissa de sentar à mesa com o pai é ouvir o que o pai tem a dizer. Você senta e ouve, e entende, e fortalece o seu espírito. E aí então você tem as suas próprias decisões. E aí você tem as suas próprias escolhas, mas elas estão fundamentadas a princípios. Deus tem queimado no meu coração esses dias. Eu tenho ministrado sendo até meio repetitivo, que não adianta nada você pensar nos fins
fortalecendo os meios e se esquecendo dos princípios. Você pode sim pensar no fim, você pode fortalecer os meios, mas sobretudo os princípios precisam estar vivos em você. Porque se não tem princípio, a gente é fraco, a gente é frouxo. E quem é frouxo não consegue ter voz de liderança. Jesus mostra o que é ser líder, mesmo numa situação de adversidade. Líder é aquele que sabe indicar o caminho para o liderado, que sabe delegar poder, que mesmo com os seus problemas não desconta nos outros. Imaginem, se sou eu pregado na cruz do Calvário e um camarada diz para mim assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Dá um tempo, cara. Pô, até aqui você quer me pedir? E Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quantos querem receber essa paz para administrar seus impulsos, suas emoções? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu quero que você se coloque de pé, eu vou parar por aqui.